Assim, esse lance de ter esses animais exóticos aí que vocês estavam falando, cobra, tigre, não sei o que e tal. Aqui no Brasil não tem, deve ter uma alimentação para que tipo de bicho eu tenho que ter. E aqui eu não tô levando em consideração a pessoa em si, assim, vamos dizer que eu tenha espaço, eu tenho uma casa como a do Richard e eu quero ter sei lá, umas cobras também. Mas eu não sou um biólogo, eu não sou, sei lá... Chuck Norris. Eu não quer ter um Chuck Norris. Eu não fugi da pororoca, entendeu? Eu não sou esse cara. O procedimento para ter um animal, ele vai servir para qualquer animal? Não, deve ter alguma limitação. Para cada animal tem vamos dizer assim, uma legislação, tem um objetivo para você poder ter aquele animal. Agora, com o particular, que é o que o Richard estava dizendo, você pode ir, por exemplo, num pet shop XYZ e falar, eu quero comprar essa cobra aqui, quero comprar esse papagaio, quero comprar isso e tal. E lá você vai receber toda a orientação para você fazer um ambiente no qual você vai poder ter esse animal. A cobra vai precisar de você fazer lá um aquário grande lá, uma luz específica, uma luz, etc, tal, alimentação. Nos Estados Unidos, você vai e compra um lagarto, um gecko, por $10. 10, e você gasta $500 em infraestrutura. Nada. O aquário, o aquecimento, a pedra de aquecimento, a luz, o caralho todo, entendeu? Você gastou, não sei, 1000% mais em cima de infraestrutura, cara. Entendi. Mas assim, tá bom. Mas aí a gente pegou leve, tá? A gente falou de algo que é mais ou menos corriqueiro, que é cobra. Eu conheço uns caras que tem cobra, não sei o que e tal. Mas e um leão? Bem, primeiro que no Brasil não tem mais leões, tá? Não tem leões assim, você não tem procriação. Todos os animais, quase que 100% de todos os animais no território brasileiro, houve uma lei absurda, né, vamos falar assim, que foi dito que todos os animais deveriam ser castrados. Todos. Que estaria proibido a procriação desses animais. Então, por exemplo, os tigres, por exemplo, a gente falou agora há pouco, se você pegar hoje na natureza, tem 4.000 tigres de Bengala. Tem 1.000 tigres, 800 a 1.000 tigres siberianos no mundo. Se você for somente nos Estados Unidos, nós temos lá acho que 50 estados, né? Tem 48 que é permitido você criar tigres, leões, etc. Tem mais ou menos em torno de 60 a 70 mil tigres. Nossa, é muito mais. Em cativeiro. Então, o que acontece? Um animal... Você falou que era mais, mas é muito mais. Não, né? É muito mais. Por quê? Porque não, animal... eu falei que é mais. Onde eu falei que é mais? Não, você falou que tem mais tigres em cativeiro do que na natureza. Mas não é só mais, é muito mais, né? Tá falando que tem, sei lá... Vamos lá, de todos os tigres do mundo, tem, sei lá, 5.000, 6.000 tigres aí na natureza. E tem 10 vezes mais no cativeiro. Cara. Mas por quê? Porque o que ocorre é o seguinte... um tigre na natureza, ele vive em torno de 8 a 10 anos, tá? Em cativeiro, ele vive de 15 até 20. Eu tive uma tigresa que morreu em abril do ano passado, ela ia fazer 24 anos. Então, você imagina só, a longevidade, o animal que vive em cativeiro, ele não tem que lutar pelo alimento, ele não tem que se degladiar com outros, ele não tem o inimigo homem para caçar. Então, ele consegue viver muito mais tempo. Ele tem toda a subsistência garantida dia a dia. Na natureza, vai comer a cada 4, 5 dias, sendo que em cativeiro, ele come quase que todos os dias. Né? Isso não pode ser um problema, não? Não, porque assim, ele é naturalmente desenhado para comer, sei lá, de 3 em 3 dias. Na natureza. Que pergunta é essa? Nós também, né? Então, eu sou observando. Mas ocorre o seguinte, Igor. Deixa eu falar uma coisa, eu amo você, cara. Por quê? Eu sou foda, cara. Tá bom, obrigado. Você é o que me salvou do Monark muito tempo, cara. Eu gosto de você pra caralho. Mas o que ocorre, só pra concluir aqui, Richard, já posso pra você falar, é o seguinte, é que um animal desse, vivendo em cativeiro, já são várias gerações. Não é um animal que foi pego há 10 anos atrás. O pai dele já nasceu em cativeiro, o avô dele já nasceu em cativeiro. São animais que já vieram ou de zoológicos ou de circos no passado. Então já existe toda vamos dizer assim, uma linhagem nascida e criada em cativeiro com hábitos de cativeiro. Né? Ao contrário, então eu estou falando de tigres, estou falando de leões. Ursos também. Então, nos Estados Unidos, determinadas fazendas, você chega lá, compra um tigre por $5.000. Entendeu? Tem de monte.
Então eles conseguem mandar para vários lugares. E é permitido, a legislação permite. Né? Então é diferente aqui do Brasil. Aqui nós não podemos procriar, não podemos ter. Existe 1000 regras. Não é só no Brasil. O mundo está acontecendo assim. Agora está acontecendo o seguinte. A gente entendeu que dar valor a uma vida é imoral. Colocar um preço. Quando, Igor, dar valor a uma vida, um preço, pode ser a salvação de uma espécie. E é isso onde separa o joio do trigo, onde separa os meninos dos homens, mano. Isso que é a grande dificuldade, que eu sou um cara de conservação. Eu vivo nesse mundo, eu vivo no cara da conservação, eu vivo em todas. Isso é onde está a discussão. A moralidade, eu dou um preço. Quanto vale uma onça? Tem que ter valor. Porque se eu tenho uma fazenda e tem 20 onças frequentando minha fazenda, eu sei que eu contribuo com o meio ambiente com X. E a gente não tem que ter vergonha disso. Ao contrário, a conservação é matemática. Conservação é matemática. Eu sinto muito, eu gostaria que fosse só emoção, coração, e que a gente se jogasse no chão e falasse... Não é. Tio, não é. E isso é duro, é uma lição dura. Por quê? Porque o que nos leva à conservação é o nosso coração. Então, mas aí que entra uma coisa, Richard, que eu queria chegar, que é o seguinte. Nesses lugares nos Estados Unidos, Igor, se você olhar, por exemplo, se juntar todas as araras azuis que nós temos aqui no Brasil, lá fora tem criadores que têm a mesma quantidade que tem na natureza aqui. Não, para, tio. Para, gente. Olha o que a vergonha Entendeu? que a gente passou. Você entendeu? Cianopsita spixi. Spix é uma Que espécie vergonha. Sei que porra é essa, não. É uma espécie de arara. Essa porra dessa arara só existe em um lugar no planeta. Onde? Na Caatinga, que é o único bioma verdadeiramente brasileiro. O resto, nós temos 6 biomas. Todos a gente divide com alguém. O único que é nosso mesmo é a Caatinga. E a gente tem uma espécie de arara que só vive ali. E alguém levou embora. E reproduziu. Ilegalmente. Levaram embora. Ainda bem. Por quê? Porque a gente deixou de cuidar dessa espécie num momento adequado. Porque é uma lição básica que ultrapassa aquilo que a gente... Por isso que eu falo que é matemática. Porque não importa o que você sinta. Eu acho... Foda-se o que você acha. O que é importante para salvar aquela espécie? Às vezes, tirar os poucos exemplares que tem da na natureza é a salvação daquela porra, daquela espécie. A gente precisa fazer isso. Não importa que você... mas tem pouco. Como é que você vai tirar porque tem pouco? É por isso, seu estúpido, porque tem pouco. É por isso que nós vamos tirar. Porque tem pouco. É um pensamento contrário. E a gente vai botar eles atrás de grades, de jaula... Pra fuder, nascer exemplares, desculpa o português chulo, mas é isso, que precisa ser dito isso, porque é tão óbvio, cara, que eu fico frustrado como um conservacionista de olhar, meu irmão, essa conversa que a gente tá tendo, que seria desnecessária, é óbvio. Isso é se importar. O único movimento de coração na conservação é o momento que você fala assim... Eu me importo com essa espécie. Eu tenho que fazer algo sobre ela. Dali por diante, não significa amor. Significa o que eu tenho que fazer. Matar, morrer. Os 300 de Esparta. É isso. Então, é que a maioria das pessoas, Richard, não sabe isso. Elas não sabem. Então, por isso que a gente está dizendo o seguinte, que os animais, quando eles vivem em cativeiro, alguns que estão em cativeiro, eles conseguem reproduzir com maior facilidade, eles têm a segurança de estar ali, que ninguém, o homem não vai lá caçar, e eles vão poder, talvez, alguns exemplares desses, até voltar para a natureza. Né? Mas de que forma? Através dessa paixão, dessa coisa de estudar sobre os hábitos deles. Eu fiz uma matéria o ano passado
um pessoal da USP, que está conservando, tem vários lugares onde eles têm alguns animais que chegaram à beira da extinção e que tem lá toda uma segurança em cima deles. Por quê? Porque se deixar lá, que nem ele falou, na Caatinga, você falou dos biomas que nós temos, que são 5, são 6 no total, mas tem 5, apenas um da Caatinga que é brasileiro. Por quê? Porque os outros fazem divisa com a Colômbia, fazem divisa com o Peru, com a Venezuela, enfim. Então, nós não damos o devido valor. Agora você chega, por exemplo, na Tailândia, por exemplo, você vai ver araras lá, você vai ver um monte de bicho que muitas vezes nós não temos mais aqui. Por quê? Porque tem pessoas lá que se preocuparam em procriar, saber, estudar. Isso aqui reproduz de um jeito inclusive ou outro. nossos bichos. Como a Sinopsis Pixie, que um alemão levou embora. E nós vamos lá para a Alemanha e chupamos a bola dele. Porque ele era, na pior hipótese, o receptador. E fomos lá e falamos assim, manda umas araras para nós. E mandaram as araras para nós. E nós estamos soltando. Agora a pergunta é... Isso é a pergunta. Será que elas vão sobreviver? Essa era a minha próxima pergunta. O que foi a pressão que exauriu esse recurso? Qual foi a pressão que fez com que essas araras desaparecessem? Era ninho? Era caça? Eu não sei, cara. Eu não sei. Dá pra alguém estudar essa porra? E dar uma resposta antes de soltar e fazer mídia pra TV e parecer bonito que tá acontecendo uma coisa bonita e que não é? Porque o sucesso de uma reintrodução que parece lindo e maravilhoso, soltem uns passarinhos... É o quê? O acompanhamento, brother. Eu quero saber se esse bicho sobreviveu. Isso é que vai fazer a diferença. O resto é só pra mídia. Abrir a jaula.